Metropolitana, amanhã muito especial, hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Hoje, também pelas nossas redes sociais, né? O Facebook, Instagram e YouTube. Entre lá pelo meu site marilei.com.br. Um convidado muito especial, o Everton Cardoso, que está aqui com a gente. Ele, além de idealizador da startup de engenharia digital Educatom, ele também vai ser agora o nosso novo comentarista de educação, convidado especial aqui da Metropolitana. Muito bom dia. Ótimo dia, Marilei, ótimo dia para todos que nos escutam, muito obrigado pela oportunidade, sou muito grato a isso, a você. Inclusive tem um presente para você que no final eu vou dizer, que além desse óculos é um convite, que aí a gente vai estar lançando no próximo ano, em 2022, então eu vou falar mais no final sobre isso. E vim novamente comentar sobre educação, os novos passos que a educação tem dado nesse momento. Verdade. O que pode acontecer nos próximos dias aí, né, e nos próximos meses, o que o governador tem colocado, ao mesmo tempo tratando aqui de um assunto muito importante para os professores, que é o uso de tecnologias disruptivas, realidade virtual, realidade aumentada, isso dentro do ensino híbrido. Então vou estar retratando sobre isso com vocês no dia de hoje. Ensino híbrido está muito comentado nesse momento da pandemia do novo coronavírus. O que é o ensino híbrido? Bom, muito tem se falado no ensino híbrido. Por exemplo, as instituições hoje têm tido muita formação dentro desse conceito. Por exemplo, tem algumas redes privadas que na semana passada elas começaram a ter um pouco mais de desenvolvimento dessa questão com os professores, até mesmo atribuindo isso a algumas questões para os alunos, para os colaboradores da instituição. Entretanto, isso já vem presente há anos atrás. O ensino híbrido já é um conceito muito conhecido fora do Brasil. Por exemplo, a Fundação Lehman, que é uma fundação aqui no estado de São Paulo, ela já trabalha muito com o ensino híbrido. E até mesmo na minha formação, em 2016, eu tive um curso bem rápido sobre isso, e que basicamente é você atrelar a educação com a tecnologia. E você poder levar o conteúdo para o aluno, um conteúdo de geografia, um conteúdo de língua portuguesa, de química, atrelando as inovações tecnológicas. Então, dentro de ensino híbrido é um conceito muito amplo, entretanto, dentro dele tem algumas questões importantes de serem levadas como o uso de tecnologias disruptivas. O que seria tecnologia disruptiva? Quando você viajava antigamente, o que você utilizava para poder chegar no endereço que você não conhecia? Era tipo um livro, né? Que você buscava o endereço ali e tentava se encontrar, se localizar. Um guia, né? Você não é antigo assim, era um guia. Mas a gente tinha um mapa que a gente abria, que não cabia no carro. É verdade. O pessoal antigo sabe. A gente ia abrindo assim e não cabia dentro do carro. Sim. Para procurar a rua. Entendo. Certo. E hoje o que a gente faz para encontrar um endereço que a gente conhece? Coloca no clique, vai no Waze, vai no Google Maps, você encontra. Então, o Google Maps, por exemplo, o Waze, é um tipo de tecnologia disruptiva, onde você atrela inúmeras informações, onde que vai te dar uma decisão no final. Isso é uma tecnologia disruptiva. E isso é uma tecnologia disruptiva. Legal. E dentro da educação, o que eu gosto muito de falar é sobre a realidade virtual, que é também um tipo de tecnologia disruptiva que você consegue desenvolver conteúdos, desenvolver habilidades cognitivas de um... Com certeza. Essa aula online. Com certeza. O objetivo principal é esse, né? Quando você está num período não presencial, à distância, um dos fatores importantes é você não só trazer conteúdo para o aluno, mas principalmente você saber como envolver esse aluno. Que envolve num primeiro fator a comunicação, né? Como o professor ele está se comunicando com esse aluno. Que nada mais é uma tecnologia, uma inovação, ela é uma nova forma de se comunicar também. E que é um fator que os professores têm buscado aí se encontrar e se desenvolver para que de fato os alunos atendam aí bons resultados e possam se desenvolver e não seja somente um ano letivo, né, um período que a gente está de distanciamento, que o aluno está em casa tendo uma aula e que muitas das vezes aquele aluno não vai entender, aquele aluno não vai se desenvolver. E não é bem isso quando você sabe trabalhar muito bem com a tecnologia e inovação. E você trouxe para a gente também uma ferramenta. Trouxe. Que ferramenta é essa? Bom, esse óculos aqui é um óculos de realidade virtual, tá? É um óculos simples, onde você gasta, por exemplo, menos de R$10 você constrói um óculos de realidade virtual. Esse óculos aqui ele te permite fazer viagens ao mundo inteiro, basicamente. Se você quer entender o conteúdo de história, falar de Grécia Antiga, falar do que aconteceu anos atrás lá na Itália, você consegue fazer uma viagem por meio desse óculos. Ainda você vai utilizar, por exemplo, uma caixa de papelão, uma cola quente,
você tem aqui um imãzinho para poder conectar o seu celular aqui dentro e você fechar ele. E aqui eu improvisei com uma fitinha para poder segurar aqui na parte de trás. E ao mesmo tempo, uma lente como essa, por incrível que pareça, você usa uma garrafa PET, sela ela com cola quente e pinga um pouquinho de água para deixar ela preenchida. Então isso aqui com um óculos, tem alguns aplicativos, um deles é o Google Expeditions, que você baixa e consegue fazer inúmeras viagens. Então o professor de história, por exemplo, se você não conhece um óculos de realidade virtual, ele pode ser uma ferramenta para te fazer desenvolver conteúdos. O professor de química também consegue. O ensino infantil, por exemplo, quando você trabalha aí aquelas questões de vamos entender um pouco sobre o que é uma carta, o que é uma receita, o que é um outro tipo de interpretação, né? Uma receita, por exemplo, você consegue fazer com que o aluno entenda uma receita de bolo por meio desse óculos, vá para o presencial e ao mesmo tempo se desenvolva inúmeras habilidades que são necessárias para esse momento de distanciamento. Quem quiser conhecer, saber como fazer esse óculos, que é um óculos diferenciado, baixo custo, você pode entrar lá no site soueducatom, com N no final, .com.br. Perfeito. Vocês ensinam como fazer. Ensinamos, inclusive no nosso canal do YouTube tem também uma videoaula que explica passo a passo como você fazer esse óculos. E lá no nosso site tem um artigozinho que te mostra também passo a passo como fazer isso. E como transformar também, que vocês vão fazer isso a semana que vem, como transformar a sua aula online numa aula realmente que vá levar para o aluno toda essa magia de falarmos, olha, mesmo no online eu estou aprendendo. Que esse é um grande ponto que a gente tem falado aqui na rádio. Muito. Não é verdade, Everton? Muito. Tem esse ponto que a Marilei comenta muito bem, que é de fato, como o professor agora, nesse momento de distanciamento, pode fazer com que esse aluno, mesmo tendo não tanto conteúdo, mas ele se desenvolva. Como eu promovo o avanço do meu aluno nesse distanciamento? É uma dificuldade, até mesmo por conta que eu retrato aqui bem, é legal falar sobre isso, que hoje os grandes países que têm avançado na pandemia são países da Ásia. Por quê? O investimento que é feito por aluno é um investimento muito alto do que nós aqui no Brasil fazemos um investimento por aluno. Até mesmo é importante que nas últimas reportagens já tem se dado que o Brasil já está buscando novos cortes no setor de educação. Sim. E isso implica muito, muito para o nosso aluno. E tem um outro fator que é o nosso professor. Hoje nós vivemos num país que ele não tem tanto investimento para um professor. Não tem valorização. Não, eu, por exemplo, conheço alguns outros países que a gente estudou, que a gente pesquisou, e que você sabe que, por exemplo, uma pessoa que é um governador, ele tem o mesmo salário que um professor. Isso mesmo. E isso tudo faz com que... mais valorizado que os políticos. Muito. E muito mais do que isso é saber que, querendo ou não querendo, um professor ele se motiva por isso. Exatamente. Ele se motiva por isso, sabendo que a gente vive num país que ainda assim ele tem um alto custo de vida para determinadas situações. Então o professor ele também tem essa preocupação. Então um aluno ele precisa receber investimento, a gente precisa melhorar isso, mas ao mesmo tempo o nosso professor ele precisa ser mais bem remunerado, né? Isso mesmo. Então tem um ponto que a gente precisa apontar. É importante você falar essa referência da Ásia, né? Principalmente o Japão, que a gente fala muito do Japão. Sim. Que o mestre, o professor é o mestre, é a referência. E como eles investem em tecnologia lá para ensinar esse aluno. Então, nesse momento de pandemia, para eles não é um problema não ir para a escola. Não mesmo. Isso que você fala é real. Por exemplo, o ensino híbrido para eles está presente há muito tempo. Isso. E até mesmo o país onde começou o coronavírus, que é a China, ela é uma grande potência. Tem se dado aí que nos próximos anos será a maior potência do mundo, mais até que os Estados Unidos. E a gente sabe que o investimento hoje que a educação está passando por lá é muito grande. Então, eu, nessas minhas andanças assim de trabalhos e ações, eu conheci algumas pessoas que são da China e até conversei com um amigo que ele me falou, Everton, aqui a gente está usando tais ferramentas, tais aplicativos e são muito diferentes. Por exemplo, tem uma questão de como chegar a internet para o ambiente rural, que a gente falou naquele último programa. Desafio. Lembra? Sim. Falar sobre a internet chegando para pessoas que não têm tantas condições, que não têm tanto acesso, como que eu faço isso? Eles estão trabalhando muito bem isso. E aqui a gente ainda assim está engatinhando. É passos curtos. Então é importante saber que os investimentos que são feitos por aluno e por professor, eles estão sendo muito implicados nesse momento. Os resultados estão sendo vistos nesse momento. Porque o professor, para ele, falta recursos, ao mesmo tempo que falta motivação. A motivação é um salário,
Sim, é um investimento, mas muito mais do que isso é você ter pessoas capacitadas que possam fazer com que aquele professor acorde de manhã e fale, agora eu vou dar aula, eu vou me dedicar àquele aluno, mas tem 10, dos 10 eu só consegui atingir 2, mas eu atingi, eu tô feliz, aquilo ali, isso torna, sim, o professor cada vez mais para frente. Então é importante falar que é necessário, sim, mais investimentos para o professor, para o aluno, como os grandes países têm feito hoje, e que os resultados estão sendo claros agora. Né? Principalmente nesse momento em que nós estamos passando por essa pandemia, e os professores que não foram contratados para dar aula online, não foram contratados para isso. Sim. Né? Ninguém está acostumado com esse mundo online no Brasil, né? Tirando o EAD, Sim. já, né, do ensino já superior. Mas a gente está num momento que nós precisamos nos reestruturarmos durante uma pandemia. Mas ao mesmo tempo eu digo que não é culpa do professor. O professor ele tem dedicado muito. Ele tem se empenhado muito. Verdade. Então é uma parabenização que eu quero dar para o professor, seja da rede privada, municipal, pública, que ele tem se dedicado muito a isso. Mas ainda assim, a gente tem buscado maneiras para que ele possa se desenvolver. E isso é um objetivo que a gente vai trazer na próxima semana, que é o nosso mini curso Mais Recursos, Menos Insegurança. Eu quero falar disso. Como é que vai ser? Bom, mais recursos? Menos insegurança. O que é isso? É um mini curso que o Educatom vai estar promovendo na próxima semana. Vão ser 4 dias de mini curso, são 2 aulas ao vivo, 2 horas de aula ao vivo por dia. Então vai ser do dia 13, do dia 18, né, de agosto, quarta-feira, até o dia 21 de agosto, que é sexta-feira. São terça, quarta... Terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então são 4 dias. São 4 dias. Terça, quarta, quinta e sexta. Perfeito. 18 a 21. 18 a 21. Cada dia 2 horas de aula ao vivo comigo. Eu vou estar legal. ao vivo. Então, as pessoas estão se inscrevendo por meio de um link que a gente já deixou disponível no nosso site, que você comentou. Soueducatom.com.br, Educatom com N no final. Perfeito. Tá? E a mesma coisa tem também as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook também tem um link para inscrição. Então, o professor, o psicopedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, no nosso curso, ao final ela vai receber aí uma certificação por ter feito essa formação conosco. E o que ele vai aprender, o professor lá? Eu tenho falado que são 4 pilares importantes para esse momento de pandemia que o professor precisa. Primeiro ponto, o professor ele tem um conteúdo dele no papel, ele precisa passar para o digital. Querendo ou não, nesse momento... Conteúdo digital. Muito. Por exemplo, eu vou te dar uma apresentação, você querendo ou não, vai querer também ver um PowerPoint. Sim. Uma apresentação legal, uma interação, um vídeo, sim, algo mais motivador. Então, eu primeiro, que dou palestra, eu vivo principalmente, disso. Essa é uma questão. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é o professor construir a sua aula fantástica. Como ele produzir essa aula digital, passar do papel para uma apresentação em PowerPoint. O segundo pilar que a gente vai passar é a gravação da aula. Muitos professores hoje eles estão tendo que gravar uma aula. Mas como gravar uma aula online? A gente também vai passar a ferramenta. O segundo ponto é como gravar uma boa aula online, como usar uma ferramenta com excelência. Ótimo. Esse é um segundo ponto. Segundo ponto. O terceiro ponto que a gente aborda muito é a questão, professor, produziu o material, gravou, onde que eu publico? Aí tem um caminho que aí é os canais de YouTube, são as ferramentas, mas muito tem se falado, por exemplo, mas Everton, eu vou publicar minha aula, vai ficar pública para todos verem? Não, é aí que está um X da questão, porque você, professor, vai deixar disponível sua aula somente para o seu aluno. Como fazer isso? É a terceira aula que a gente vai abordar na quinta-feira. Ótimo. E na sexta a gente finaliza onde que o professor vai deixar todo esse material publicado para o seu aluno poder acessar quando ele quiser, poder assistir a aula que ele quer, poder ter o material didático no momento que ele quer. É isso que a gente vai postar, apresentar no último dia na sexta-feira. Como ter essa interação melhor com o aluno. Perfeito. Então são 4 pontos importantes. Porque depende importantes. da idade do aluno. Muito. Não é? É a idade, se ele o aquele aluno tem acesso à acesso, internet. Perfeito. Se ele tem acesso, se o professor sabe como publicar o material, como eu faço um acompanhamento por lá. Então a gente vai trazer 4 pontos importantes de como você fazer a pré, o durante e o depois por meio de 4 aulas. Como é que chama o minicurso? Mais recursos, menos insegurança. Mais recursos, menos insegurança. Perfeito. Você entra lá
no soueducatom.com.br. Educatom é com N no final. É importante falar que é um curso gratuito, um minicurso gratuito, 100%. que você que vai ministrar. Eu que vou ministrar. Os 4 dias serão comigo, são 2 aulas ao vivo, 2 horas de aula, e ao mesmo tempo, a duração desse curso são de 20 horas. Por que 20 horas? 8 horas de formação, 6 horas de prática desse professor, e também tem um momento de leitura dos artigos que a gente vai postar e de interação comigo quanto a um plantão de dúvidas, que vai totalizar em 20 horas de formação. Ótimo. Tá. Uma oportunidade ótima para os professores, todos os educadores que são coordenadores, diretores de escola que às vezes estão com dúvidas, o pessoal que trabalha com fonoaudiólogo, os terapeutas do dia a dia educacionais, né? Não se restringe somente a um professor. Muitos têm falado, mas é específico para o professor? Não. Todos os profissionais que são do setor de educação são convidados para o nosso curso, são convidados para a nossa plataforma de formação continuada, porque ali aborda temas, por exemplo, de inclusão, temas que você vai estar presente no dia a dia com o seu aluno, que não só é um professor. E vai poder tirar dúvidas, né? Com certeza, com certeza. Como eu interajo melhor com o meu aluno de 8 anos e de 15 anos, por exemplo. É totalmente diferente. E isso, a linguagem muda, a forma como você interage muda. Até uma recente entrevista que a gente deu para um colégio, são os alunos do 6º ano, perguntaram para mim sobre a empresa, sobre como que eu cheguei até aqui e tudo mais, e muitos deles falaram, Everton, mas eu percebo que o professor tem uma dificuldade, muitas das vezes, de poder entender aquelas vezes que ele, ao invés de escrever você, ele coloca o VC. Essas linguagens, essas interações, querendo ou não, no digital agora, é necessário o professor também ele estar mais ambientado com isso. Não quer dizer que ele está, vamos dizer, matando a língua portuguesa, não. Mas ele está próximo do aluno. O aluno quer sentir isso, ele quer sentir acolhido, ele quer sentir que, nossa, o professor está mudando, ele está mais aberto. Então, essas questões de você poder conversar, de você saber como se comunicar, são pontos que a gente vai abordar nesse Everton, curso. os professores mais velhos, eles têm mais dificuldade. Eu tenho conversado com muitos professores, muitos educadores. Assim, passou dos 45, 55, eles falam, puxa, Marilene, mas eu não sei usar nem Instagram, não uso Facebook, não gosto de tecnologia. Está sendo muito difícil para esses professores, né? Um primeiro ponto principal no que você falou, quando ele fala que não gosta, a mudança de mindset é necessária. Mudar a cabeça, o cérebro. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que ele está vivendo nesse mar de insegurança, de medo, de aflição, mas ele está aberto a novidades, a inovação, a aprender mais, ele já quebrou um caminho paradigma que muitos não estão conseguindo quebrar. E que isso implica no próprio resultado que ele vai ter quando ele começa a entender como poder trabalhar, como poder se desenvolver. Então, o primeiro fator que eu falo, ao invés de falar vários conteúdos, materiais, onde você buscar, é um primeiro fator, mudança de mindset. Quando você quebra o seu próprio tipo de pensamento, que você não sabe, que você não consegue, que você não pode, aí você já atravessou um caminho que de fato os resultados vão vir com o tempo e tendo aí contato com materiais que são importantes. Em pleno século XXI, 2020, no meio de uma pandemia, nós não podemos nos dar ao luxo de não aceitar a tecnologia. Não podemos, gente. Isso é real. Eu tive que me reinventar aqui na rádio, já até te contei a minha história, que eu sou muito mais velha de rádio do que você de idade. É verdade. Porque a gente... Eu também sou da época da máquina de escrever, né? Quando eu vi um computador a primeira vez, eu fiquei assim impressionada. Eu já estava na rádio. Isso faz mais de 28 anos. Então, assim, nós temos que nos atualizar. Por mais difícil que seja. Sim, é importante. Para os professores mais velhos, tem muita gente com resistência ainda, Everton. Eu brinco, eu faço uma analogia que é a seguinte questão, que eu acredito que eu comentei na última participação aqui, que foi o seguinte: todos nós temos aplicativos no celular. Todos nós temos. Qualquer aplicativo que seja. O WhatsApp, por exemplo, é um aplicativo que a gente tem. Para que aquele aplicativo funcione em perfeição, te atenda às suas necessidades, você precisa atualizar aquele aplicativo. A mesma questão somos nós. Se a gente quer estar presente nessa nova versão de realidade, de pessoas, de mercado, é preciso se atualizar. Então, não tem para onde fugir. Mas isso não quer dizer que você tem que abonar e, vamos dizer, matar tudo aquilo que você já construiu, onde você chegou. Por exemplo, os professores, eles se dedicaram ao máximo para chegar onde eles chegaram. Hoje, se são professores de escola pública, particular ou municipal, se dedicaram muito, passaram por formação. Então, você não tem que
deixar isso de lado. Agora é você saber atrelar isso com aquilo que tem vindo no mercado, que é sim a tecnologia, não tem como fugir. Verdade. Então a realidade do ensino não presencial não vai ser só nessa pandemia, não vai ser só até dezembro, né? até janeiro. É uma realidade que vai estar presente aí pelos próximos anos no setor de educação. Bom dia para Maitá Soares, Benetatu, o Jacaré da Rodoviária lá de Urujá. Bom dia para Márcia Helena Fernandes. Parabéns, Everton, sou da Vila Industrial. Bom dia, Márcia, querida. Lia Bueno, bom dia para você também. Bom dia também para Leila Murad Viscardi, sempre aqui com a gente na Metropolitana. Para Jerusa Reis, bom dia, Jerusa. Bom dia, Fabiola Pupo, do Jornal A Semana, do pessoal todo da equipe aí de vocês, muito bom dia. E para quem está me perguntando qual que é o site, é soueducatom, com N no final.com.br, ou no Instagram, no Facebook também. Você vai ter um link lá para se inscrever para o mini curso dos dias 18, 19, 20 e 21, semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta. Mais recursos, menos insegurança, conteúdo digital, como utilizar as novas tecnologias, onde deixar disponível em que plataforma para os meus alunos e como interagir melhor nessas aulas, nesse momento que o mundo mudou, 2020, nunca mais o mundo será o mesmo. Sim. A gente sabe disso, sim, né? Sim. E vamos ter que nos adaptar. Então, para os professores, educadores, todo mundo ligado à educação, convidadíssimos para participar desse mini curso. Perfeito, é isso mesmo. De fato, nós precisamos avançar. Todo momento é necessário avançar. Tem que tomar um cuidado também que hoje muito conteúdo tem sido produzido, mas nem todos esses conteúdos são importantes para você. Até recebi uma questão aí de uma professora que falou: Everton, eu te fiz um mini curso com tal instituição e eles colocaram que eu, com aquilo que eu tenho de projeto, eu não vou conseguir por conta do meu tempo que eu tenho de trajetória. Eles estão conseguindo resultados agora com 10, 15 anos de trabalho. Eu falei assim, muito pelo contrário. A internet te permite avançar em muito menos tempo. É claro que você vai ter que batalhar mais, que você vai ter que se dedicar mais, mas a internet te permite chegar em ambientes que você nem imagina em um tempo muito menor. Então é importante saber como você está se desenvolvendo e por quem você está se desenvolvendo. E muito mais do que isso, os professores hoje falam, né? Nossa, eu estou tendo muito material e eu não estou conseguindo fazer nada, que vem a procrastinação. De fato, quando você quer fazer muita coisa, no final você não faz nada. Então é importante você definir passo a passo o que você quer fazer. É o primeiro curso, como que eu preciso? Avalie-se você mesmo. Sabe-se onde você está situado, em qual ponto que você está, quais são as suas dificuldades no dia a dia, para que aí sim você saiba como resolver essa questão melhor, do que simplesmente você se envolver em várias lives ao mesmo tempo, em vários cursos ao mesmo tempo, e no final, somente se você tem um papel lá e quando retornar, como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Porque o digital vai permanecer. Então não é simplesmente hoje fazer um curso para ter um título e chegar na instituição e falar, ó, tá aqui, eu fiz formação. Não, você tem que saber, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que praticar aquilo, para aí sim, no momento que tudo isso for voltando ao normal, você esteja bem preparado para atender o público que são os alunos. soueducatom.com.br, maiores informações 11 9604 6887, 11 9604 6887, e é um mini curso importantíssimo para todo mundo da área da educação, convidadíssimos para participar. Combinado? Perfeito, combinado, é isso mesmo. Obrigada, viu? A gente precisa disso, agradeço sempre dessa oportunidade. Convidado para voltar para falar dos novos desafios. Vamos falar. É importante que vocês que estão na área de educação não se assustem, porque daqui para frente essa questão da revogação talvez ela seja um pouco maior. A gente agora já revogou para o dia 8 de outubro, mas estejam atentos que tudo isso ela tem passado por reformulação, mas é muito pela questão de segurança. E os pais também, é importante que eles saibam que o valor da educação nesse momento é de extrema relevância. Não adianta pensar, meu filho não está na escola, eu não vou mais ter meu filho ali naquela instituição, o meu ano está perdido, vou finalizar esse ano, ele volta ano que vem. Não. Nesse momento ele precisa muito do apoio.
O professor precisa muito de que ele esteja junto com ele. Hoje, onde está a motivação também do professor? É no aluno, né? Então é importante que os pais possam ter essa ciência que, sim, seu filho precisa se desenvolver. É importante que as instituições hoje tenham negociado, seja a questão de mensalidade, que é um dever que elas devem sim fazer. Então é importante que vocês permaneçam sim com os filhos, permaneçam motivando essa criança no desenvolvimento dela, porque assim a gente vai conseguir melhorar muito o que é educação no Brasil, né? Pessoas falam para mim, ontem eu escutei, um amigo falou, inclusive ele é de escola, ele é de uma instituição muito renomada, e falou que numa conversa com o secretário de educação de outra região que não é de Mogi das Cruzes, falou assim que não existe educação no Brasil. Mas como não existe educação no Brasil? Quantos profissionais nós temos de educação no Brasil? Quantos Milhares. estudantes nós temos? Então, existe sim educação, a gente precisa avançar. Mas falar que não existe é uma questão de você meio que falar que nós não precisamos disso. O que eu estou fazendo com a Marilê aqui é sim uma educação, é uma comunicação que parte lá da base. Então é importante que a gente focar nisso para sim a gente desenvolver e tornar o nosso Brasil cada vez melhor. As secretarias poder avançar. Obrigada, Everton. Obrigado. Todo mundo convidada e convidado, pessoal da educação, soueducatom.com.br. Para maiores informações, entre em contato pelo 9604-6887. Muito bom dia para quem nos acompanhou aqui nas redes sociais. Para quem está na Metropolitana, já vou falar mais sobre saúde, não saia daí.